Olá, bom dia. Terça-feira, 20 de maio, iniciando mais um dia com a devocional Café com Deus Pai. Preste atenção nesse tema. Um tesouro mais que precioso, hein? Que Opa! tesouro é esse? Já está ansioso para descobrir? A frase diz: assim como o barro é moldado pelas mãos do oleiro, nossa vida é moldada pelas mãos de Deus. Amém. Então fica até o final dessa devocional, que você vai ser muito abençoado e a gente vai revelar aí qual é esse tesouro, né? Amém, amém. Bom dia, gente. Nós somos Márcio e Gisele do Comunhão e Adoração e estamos com esse propósito das devocionais todos os dias às 6:30 da manhã nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok. A gente quer agradecer você que tem acompanhado diariamente, que você tenha liberdade para compartilhar, comentar. A gente quer ver as suas interações aí, quer discutir com você, para que a gente continue sentindo do Senhor o direcionamento através de cada devocional. Para isso é importante seguir a nossa página, né? Isso. Segue a gente, se inscreve lá no canal do YouTube, a nossa live semanal, nosso culto semanal, sempre vai também para o YouTube, então você pode dar uma olhadinha para conhecer esse trabalho. E a gente está aí para abençoar a sua vida e ser abençoado também por você. Que Deus nos abençoe nessa ministração dessa manhã. Amém. Vamos para a devocional. O texto bíblico de hoje se encontra em 2 Coríntios 4:7. Eu vou ler, 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Amém, amém. Paulo escrevendo aí. Vamos iniciar aqui a devocional, vendo o que o autor nos propõe. Vamos descobrir que tesouro é esse. Paulo, nessa passagem, usa a figura do vaso de barro para ilustrar a fragilidade humana, sua fraqueza natural em contraste com a grandeza do tesouro que carregamos dentro de nós, que foi colocado ali por Deus. O barro não é um dos materiais mais fortes, nem dos mais valiosos com que se fazer. É isso? Valiosos com que se fazer um recipiente para algo tão valioso. Entretanto, o uso dessa analogia mostra exatamente que devemos valorizar a preciosidade do conteúdo do vaso, não o recipiente em si. Todos nós falhamos e convivemos em uma luta constante contra a nossa natureza, que se inclina costumeiramente ao pecado e a práticas contrárias à vontade de Deus. O fato é, mesmo tão falhos, Deus Pai confiou a nós um tesouro inestimável. Agora vamos descobrir qual é o tesouro. Esse tesouro é o Evangelho, são as boas novas que trazem salvação e cura para todos aqueles que creem em Jesus e se aproximaram dele. Não há nada mais precioso do que isso. Nenhum bem ou recompensa terrenos podem se comparar com a vida eterna e abundante concedida por Cristo a nós, por intermédio do seu sacrifício. Nossa missão é zelar por esse tesouro em nosso coração e compartilhá-lo com todos à nossa volta. Essa é a grandeza e a beleza da missão que Jesus confiou a cada um de nós. Talvez o mundo lhe tenha feito pensar que você não tem valor ou que sua vida não tem significado, mas a partir de hoje, saiba que aquilo que há de mais valioso no mundo foi confiado a você. Olha que coisa, responsabilidade. Portanto, posicione-se e decida espalhar o amor de Deus por meio de suas atitudes e palavras. Não se limite ou ignore isso, mas saiba que você tem um grande chamado. Amém. Então descobrimos qual era esse grande tesouro, o Evangelho, o Cristo, a palavra de Deus. E ela é entregue a quem concede a confiança de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. O autor fala que anteriormente nós éramos pecadores e estávamos destinados à morte. A nossa natureza, e aí a nossa natureza humana, ela é inclinada ao pecado, mas em Cristo nós somos novas criaturas. Então, a partir desse momento que você aceita Cristo, você recebe esse tesouro. E aí, o que você faz com esse tesouro? Pega numa caixinha, guarda,
embala, não é meu, ninguém mexe, não. A partir daí você é comissionado a falar desse tesouro, a divulgar esse tesouro para que mais vidas tenham acesso a esse tesouro, que é o Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz, porque esse tesouro, ele é tão pleno que ele nos garante uma vida eterna. Né? Ele nos garante o céu. A gente sai da condição de morte eterna para uma condição de vida eterna. Então, por isso que o autor realça nesse tema um tesouro mais que precioso. A gente está falando que a gente está definindo a nossa natureza final, que é a vida eterna em Cristo. Para que lugar que a gente vai após a morte? E esse tesouro nos concede a vida eterna. Então, como o autor termina aqui a devocional, você tem um chamado. A partir do seu momento que você aceita esse sacrifício do Senhor Jesus, você passa a fazer parte desse corpo. E aí você já é comissionado a espalhar esse tesouro para que todo mundo creia e todo mundo veja que só existe salvação em Cristo Jesus. Há um versículo na Bíblia que chegará o tempo que toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas para isso, precisamos pregar e precisamos divulgar esse evangelho. Então, nessa manhã, meu querido, se você já tomou posse disso, divulgue esse tesouro. Se você ainda que não está entendendo que tesouro é esse, aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador, o Jesus que foi à cruz do Calvário, se entregou por mim e por você. Ele não tinha pecado e ele, como o autor falou, a nossa natureza sim é pecaminosa. Então ele morreu por essa nossa natureza e nos tirou da condição de morte. Então você que não tem Cristo ainda, aceite a Jesus e a partir daí você vai ter a oportunidade de divulgar, de dar de presente, de explanar esse grande tesouro. Umas últimas palavras de Jesus aqui na terra foi o grande comissionamento, lá em Mateus 28. Portanto, ide, fazei discípulo, e ensinando e mostrando esse tesouro ao mundo. Amém, amém. Lembrei daquela canção, né? Eu tenho um chamado, Isso. Jamais vou me calar. E somos chamados a pregar esse evangelho. A palavra evangelho quer dizer as boas novas. As novidades do céu foram derramadas sobre nós, seres humanos falhos, errantes. Não é porque somos cristãos que somos perfeitos, não somos. Erramos ainda, pecamos ainda, mas somos pecadores remidos e lavados pelo sangue de Cristo. Quando erramos e pecamos, o Espírito Santo nos incomoda. Corremos ao encontro do Senhor, pedimos perdão, somos regenerados e lavados. Então, a excelência do Evangelho não está nos evangélicos. A excelência do Evangelho não está em nós, cristãos. Somos vaso de barro. Não temos preciosidade nenhuma. O precioso é o que está dentro de nós. O Evangelho de Cristo que aceitamos, as boas novas da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens para que possamos ser salvos. Então a salvação está em Cristo Jesus. É isso. E como propagar esse evangelho? Não precisa ter feito teologia, ser um pastor, um missionário. Com a sua vida, no seu dia a dia, numa conversa na fila, no banco, no supermercado, você pode transmitir o verdadeiro evangelho que está em você, transmitir aos outros através da sua atitude, falando sobre Jesus, do que Jesus fez. Ontem a gente falou sobre bendiga minha alma ao Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem me feito, não me deixe esquecer. Então, quando você conta o que o Senhor tem feito na sua vida, você está pregando o Evangelho. Quando você declara que essas bênçãos vêm dele. Então, tire o dia de hoje e espalhe as boas novas de salvação. Não há salvação a não ser em Jesus Cristo. Conte isso para alguém, escreva isso na sua rede social, mas propague essa grandeza desse tesouro que você recebeu,
que são as boas novas de salvação. Amém, amém. Esse evangelho que transforma o mal, tem uma canção antiga que O dizia isso, né? evangelho que transforma As o mal. boas novas te tira da condição de morte, meu querido, vai para a condição de vida eterna em Cristo. Amém. Você não vai querer isso? Ou você já tem, não vai querer que seu amigo, como eu gosto de falar, né? Seu amigo do trabalho, seu irmão, o seu vizinho, você vai deixar ele fora do céu? Dê a oportunidade dele escolher, né? A nossa função é mostrar as boas novas de Cristo. Amém. Que essa palavra nessa noite, nessa manhã, nessa noite, né? Nessa tarde, Na hora que você estiver depende que você assistindo. estiver assistindo a nossa devocional, faça morada e seja aplicada Amém. a partir desse momento na sua vida. E vamos orar ao Senhor pedindo isso nessa devocional. Senhor, muito obrigado que o Senhor um dia nos deu esse tesouro que doeu lá no Cristo, né, na cruz do Calvário, passou pela via dolorosa, passou por grandes tribulações para chegar à cruz, só que ele ressuscitou. Aleluia. E nós temos esse evangelho dentro dos nossos corações e devemos divulgar como fomos comissionados pelo próprio Jesus, ó Deus. Temos um chamado e esse chamado principal é de pregar e mostrar as boas novas do evangelho que transforma o mal, esse evangelho que muda, que nos tira de uma condição de morte para uma condição de vida eterna. Que nessa manhã, ó Deus, todos aqueles que não conhecem esse evangelho possam ter a oportunidade de conhecer através de nós. Falando, pregando e também testemunhando desse evangelho através das nossas práticas diárias, das nossas vidas. Muito obrigado pelo autor trazer esse assunto tão importante, ó Deus. Abençoe também o teu servo, Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Que Deus nos abençoe nesse dia e que realmente aí você tenha noção da preciosidade que você tem nas suas mãos, que é o Evangelho de Deus. Amém. Que nosso coração queime hoje por propagar esse Evangelho, hein? Seja com ações, seja com palavras, mas propague o Evangelho da salvação. Ótimo dia, querido. Aguardamos amanhã, né? Quarta-feira. Amanhã a gente está aqui, 6h30. Um abraço. Fique na paz.